senhor é ou não pré-candidato a deputado estadual? Estão realmente assaltando o cidadão de Uberlândia. Como é que você enxerga essa questão dessa grande quantidade de vereadores aí que querem ser candidatos a deputado? Minha gente, hoje vamos entrevistar o deputado estadual Leonídio Bouças, falar sobre vários assuntos polêmicos e importantes, viu? Tem a questão do IPTU, tem a questão do Javali, tem a questão de como é que ele enxerga essa pré-candidatura do Odelmo, enfim, acompanha a gente aí no YouTube, no Spotify, no Apple Podcast e principalmente no portal Regionalzão. Muito bem, poder entrevista com o deputado estadual Leonídio Bouças. E a gente já vai direto ao ponto, Leonídio. Obrigado por ter vindo aqui no Poder, por ter participado com a gente no Regionalzão. O senhor é ou não pré-candidato a deputado estadual? Primeiro quero te agradecer, Adelino, pelo convite de estar aqui no Regionalzão, nessa entrevista com você, que tem levado muitas informações para o público de Uberlândia e toda a região. Parabéns pelo trabalho que vocês têm feito aqui. Sou candidato à reeleição, dando continuidade a esse trabalho que nós temos feito por Minas Gerais, por Uberlândia, por todas as cidades que eu represento na Assembleia Legislativa, que são cidades que recebem meu total apoio, até porque eu sou o legítimo representante eleito com a participação importante desses municípios. Em Uberlândia, nós temos uma história que vem desde a época que eu fui presidente da Câmara, vice-prefeito do Paulo Ferola, e ao longo desses anos trabalhado com muito afinco mesmo pela nossa cidade, por toda a região, por toda Minas Gerais. Queria que você falasse sobre seu vice na campanha para prefeito. Na última campanha, Gustavo Galassi, eu vi uma foto de vocês nas redes sociais junto, e na política de bastidor, que é a que eu consigo trabalhar melhor, atuar melhor, eu sei que nada é por acaso. Nada é por acaso. Como é que é essa questão com o Gustavo Galassi? Existe a expectativa do Dobradinha? Olha, Adelino, o Gustavo Galassi foi uma surpresa muito boa na eleição que enfrentamos juntos para prefeito e vice-prefeito de Uberlândia. Primeiro, até não vou dizer surpresa, porque eu já o conhecia, mas eu digo pelo toda a campanha que aconteceu da forma mais harmoniosa possível, mas também não era para menos, porque o Gustavo Galassi, ele representa a família Galassi, do grande prefeito Virgílio Galassi, que eu vou te falar uma coisa. O Virgílio foi prefeito 4 vezes de Uberlândia, mas num momento em que não havia esses recursos que tinham hoje, numa época de recursos muito pequenos, de poucas condições de realizar, e foi o maior prefeito de Uberlândia, sem sombra de dúvida nenhuma. Ele transformou Uberlândia de uma cidade média, de uma cidade pequena, numa das maiores metrópoles do Brasil. Isso não é tarefa simples. Uma coisa é pegar uma cidade já grande e governá-la, mas agora transformar uma cidade média de Minas Gerais na segunda cidade do estado mais populoso do Brasil, que é Minas Gerais, e fazer dessa cidade uma das mais importantes metrópoles do Brasil, isso não é tarefa fácil. E o Gustavo, em todas as caminhadas que nós fizemos, nas visitas, nas reuniões, ele encarnou muito bem a figura daquele grande político que foi seu avô, Virgílio Galassi, com quem eu tive a oportunidade de conviver muito, primeiro como vereador e presidente da Câmara, apoiando o seu governo, e também como deputado depois, no meu primeiro mandato, que eu tive a oportunidade de apoiá-lo também. E o Gustavo, ele, além de ser essa pessoa que foi presidente do Sindicato Rural de Uberlândia, ele é preparado, ele é uma pessoa realmente que mostrou uma verdadeira sintonia com os anseios daquilo que a gente espera para fazer uma Uberlândia bacana. E olha que nós percorremos toda a Uberlândia, avisamos, enfrentamos uma eleição. Veja você a crise que nós estamos vivendo hoje na cidade. Os fornecedores da prefeitura sem receber os seus contratos, os pagamentos pelos contratos, a população alarmada com esse IPTU, que chega a ser um confisco. Eles estão confiscando o dinheiro do povo. O IPTU, deixa eu te falar,
tem Leonir, até aqui. deixa eu só complementar a pergunta, que eu ia te falar dessa ação sua na Tá. justiça, exatamente sobre o IPTU, IPTU. porque isso gerou uma repercussão danada desde o primeiro ano. Quer dizer, vamos só fazer Então uma. não vou entrar no assunto do Não, IPTU, você podemos falar agora, mas vamos primeiro fazer uma retrospectiva da questão do IPTU. IPTU, projeto de lei da atualização do valor venal. Vamos tratar assim, ok, atualização. mas eu queria, só para a gente Ah, tá. terminar, eu queria dizer assim, que quando nós enfrentamos a eleição, eu como prefeito, Gustavo Galasso como vice, nós avisamos o tempo todo que o nosso adversário, ele gostava de criar impostos. E o que aconteceu? Ele negou. E olha o que aconteceu, aumento da água, aumento da taxa de lixo, aumento do transporte coletivo e principalmente aumento do IPTU de uma maneira assombrosa, assustadora. Eu disse o tempo todo que nós iríamos trazer o SAMU para Uberlândia, que Uberlândia era a única cidade de mais de 500 mil habitantes no Brasil que não tinha SAMU. Ele disse no debate que SAMU era coisa do passado, aquilo é ultrapassado, não tem condição nenhuma. Agora está tentando implantar o SAMU. Eu vou te perguntar uma coisa, como que um candidato pode mentir tanto para a população e a prova é que depois que virou prefeito, está fazendo tudo o contrário, criando impostos, acabando com a esperança do povo de Uberlândia, uma cidade suja, cheia de buracos, aumentando o número de pessoas nas ruas, devendo toda a cidade, tanto os planos de saúde, tanto os fornecedores. É um caos absoluto. Mas eu avisei, nós avisamos que isso ia acontecer, porque as pessoas, para não errarem numa eleição, elas têm que acompanhar o histórico da vida da pessoa. Olha para você ver, quando eu coloquei o meu nome, o Gustavo Galassi, nós tínhamos um histórico de bons serviços prestados à nossa cidade. Agora, veja o serviço que era prestado por esse cidadão que está na prefeitura. Mas você vai dobrar com o Gustavo Galassi? O Gustavo, ele tem todas as condições para representar Uberlândia e a região em qualquer nível Espera. em qualquer esfera, qualquer nível que ele possa se colocar o seu nome. Tem o meu total apoio, o partido quer que o Gustavo Galassi seja candidato a deputado federal, porque ele vem representando tudo aquilo que Uberlândia espera, que é desenvolvimento, que é seriedade, que é competência e a construção de um projeto novo para a cidade de Uberlândia. Leonide, a Câmara de Uberlândia, a gente fez um levantamento, depois vai sair uma matéria falando sobre isso, são 17 pré-candidatos a vereador, 17, até agora. Como é que você enxerga isso daí? Olha, Adelina, as pessoas têm direito de colocar os seus nomes. Como Uberlândia tem um eleitorado muito grande, quase 600 mil habitantes, todos imaginam que podem ter os votos necessários para chegar à Assembleia Legislativa ou à Câmara Federal. Nós entendemos isso como fazendo parte do jogo democrático, então é que os partidos se organizem. Acho que alguns têm condições melhores, outras não tão boas, mas quem tem que fazer essa análise é o próprio pré-candidato, como o próprio partido, e eu respeito todos que queiram colocar os seus nomes. Muito bem, você faz parte do Diretório Nacional do PSDB e tem uma proximidade com Aécio Neves. Eu queria que você me falasse como é que está a sua relação com o Aécio Neves, se ele é candidato aqui também, se pudesse falar sobre isso, e como é que está essa questão do PSDB mineiro? Olha, Adelino, primeiro que eu queria dizer que o PSDB teve um grande papel crucial na história do Brasil. Foi o grande partido responsável, ainda no governo Itamar Franco, e depois no governo Fernando Henrique, por fazer a implementação do Plano Real, para conceder uma estabilidade econômica para o país com a implantação do Real. Agora, nós estamos, nesse momento atual do PSDB, mostrando a que vem o PSDB hoje. O PSDB, no meio dessa polarização existente entre partidos de extrema-direita e de extrema-esquerda, ou mesmo que vamos dar nomes aí entre Bolsonaro e Lula, nós precisamos de ter, independente da pessoa ter apreciar o Lula ou apreciar o Bolsonaro,
Nós temos que as pessoas passarem a ter uma concepção de equilíbrio, de pessoas que saibam realmente conversar, dialogar, mas que estejam antenados para a construção de um projeto de país. Nós não podemos acreditar que a política seja uma torcida de futebol. Alguns torcendo para um lado, outros quase se matando, brigando entre familiares por causa dessa torcida. Eu, Leonídio Bolsas, sempre representei o equilíbrio na vida pública. Eu quero saber o que está certo e o que está errado. Nós queremos fazer o certo. Nós queremos apresentar projetos que realmente vão melhorar a vida da população. Então, esse negócio de torcida, uma hora a torcida ganha de um lado, tem hora que ganha do outro, e o Brasil sempre perdendo. Na verdade, nós temos que ter apresentação de projetos que tenham garantia de apresentar bons resultados para a população. Como se garante isso? Com a apresentação de nomes que tenham um histórico, que pessoas que tenham uma vida pregressa de trabalho a favor da população. É uma história que não se constrói do dia para a noite, é uma história que demanda anos de trabalho. Ele é oficialmente pré-candidato a alguma coisa? Não, ele está trabalhando hoje para o fortalecimento do partido em todo o Brasil, reunindo com lideranças de outros estados, fazendo novas filiações, grandes lideranças que possam somar a esse projeto, que representam um projeto de reconstrução do país. Esse país que está difícil, que só fala em impostos, reforma tributária, que só acaba com o cidadão de bem, que está fazendo isso para manter o seu negócio em pé, e um projeto de país, que é o que nós precisamos. E isso só vai ser feito com muito diálogo, num projeto de reconstrução nacional. Eu não estou acreditando que dentro de polarização, de guerra política, nós vamos conseguir chegar a nenhum lugar. E as pessoas estão perdendo a esperança, porque todo mundo está me falando, mas o Brasil está sempre achando que vai chegar a sua vez, vai chegar a sua vez, e essa vez nunca chega. É um país que está com a taxa de juros Selic de 15%. Eu quero saber quem que vai conseguir empreender nesse país com a taxa de juros tão grande como essa. Ninguém vai abrir o seu negócio que não dá conta de pagar um financiamento desse. Então o país está à beira de uma crise sem precedentes. Ele está colapsando. Olha a situação do produtor rural, as dívidas rurais crescendo, os pedidos de recuperação judicial em alta, e eu não sei, mas tenho a certeza de que nós vamos enfrentar momentos difíceis. Ultimamente foi feita uma repercussão, o ex-prefeito Odelmo fez um café com a imprensa para anunciar a pré-candidatura dele a deputado estadual. A gente já havia anunciado isso em fevereiro do ano passado, que poderia acontecer isso. Eu gostaria que o senhor, como sendo um político antigo, vamos tratar assim, né? Dentro da política uberlandense, dentro do Triângulo Mineiro, como é que o senhor avalia essa candidatura, essa pré-candidatura do Odelmo? Primeiro que eu não sou um político antigo, eu tenho uma história muito grande, porque, na verdade, eu fui vereador, presidente da Câmara, vice-prefeito de Uberlândia, deputado por vários mandatos. Realmente, eu sou hoje, com a idade que ainda considero uma idade... É um político sou um vintage. político novo, mas eu sou um político que tem uma experiência, uma bagagem de quase 40 anos, 38 anos de trabalho prestado a toda Minas Gerais, especial Uberlândia, Triângulo Mineiro e as cidades que eu atuo. E, na verdade, a gente vê o Odelmo, um homem que foi deputado federal 4 mandatos, 5, aliás, quase 5, foi prefeito 4 vezes de Uberlândia, então é natural que ele possa se candidatar a qualquer cargo que ele queira. Isso não tem problema nenhum. Ele que tem que fazer a avaliação de qual que é o papel que ele pode cumprir melhor, se ele quer continuar dando uma contribuição na vida pública, e essa avaliação de a que ser candidato. Isso é ele que deve resolver. Muito bem, agora eu queria fazer uma introdução falando do IPTU, entendeu? Esse aumento, essa atualização do valor venal do IPTU, isso gerou uma repercussão. No ano passado ela aumentou essa repercussão e a expectativa é que nesse ano seja uma repercussão explosiva. Há essa expectativa. Vamos contextualizar o povo. Esse projeto ele foi votado em 2024 no governo Odelmo. Aí o Paulo Sérgio entrou como prefeito e
O que o povo quer saber é hoje, o carnê chegando e como é que está. Como é que você avalia isso, levando em consideração que tem um processo na justiça, você entrou na justiça para tentar impedir esse aumento do jeito que foi, com relação aos prazos e tudo mais? Estão realmente assaltando o cidadão de Uberlândia. Por isso que nós, em nome do PSDB, ingressamos na Justiça com uma ação para impedir e mostrando a inconstitucionalidade desse projeto que aumentou o IPTU. E nós tivemos uma vitória parcial numa reunião que teve em Belo Horizonte, onde o relator se manifestou, foi acompanhado pelos seus pares no Tribunal de Justiça, considerando que está parcialmente atendido o nosso pedido. A prefeitura entrou com embargos e nós estamos também vamos recorrer ao STJ, o Superior Tribunal de Justiça, porque nós acreditamos que esse confisco, essa lei que foi criada, ela é totalmente inconstitucional, mesmo que o tribunal tenha dado uma certa guarida a isso e também entendido que tem uma parte inconstitucional. Veja você, eu estou aqui com um exemplo. O povo de Uberlândia ainda não entendeu a seriedade da questão do IPTU. Como eles tiveram um desconto ano passado de 80%, esse ano reduzindo para 60%, eles não viram o tamanho da catástrofe, o tamanho da roubada que lhe fizeram. Olha aqui, eu estou com um carnê aqui do IPTU de um imóvel lá no Tubalina, um imóvel pequeno, simples. O IPTU em 2024 era de R$ 147. Em 2025 ele foi para R$ 395. E agora em 2026 saltou para R$ 1.121. Ou seja, nós vimos o IPTU pular de 147 em 2024, já está em 1.221. Olha quantas vezes ele pulou. Nós temos aqui um outro exemplo de IPTU. Nós estamos aqui com o IPTU com R$ 339 em 2024. O IPTU pulou para R$ 1.700 em 2025 e agora o IPTU pulou simplesmente para R$ 3.800. E por fim, o último aqui. Nós temos o IPTU agora vamos ver aqui, na Rua Urca, um IPTU que era em 2024 R$ 141. Veja você, em 2024 R$ 141. Subiu em 2025 para 407, não, desculpa aqui, para 379,81 em 2025. E agora pulou simplesmente para 1.082. Ou seja, o IPTU ele está simplesmente dobrando de preço, de valor do ano passado para esse ano, quanto não está triplicando. Em relação ao valor de 2024, ele está sendo multiplicado por 6, por 8, por 10 e algumas vezes até por 20 vezes. Leonídio, ou seja, o que você faria de diferente do Paulo? Eu faria tudo, primeiro porque eu falaria com o povo de Uberlândia na maior transparência. Nós temos aqui que ver que essa cidade está sem governo. Nós estamos com problemas com os servidores que estão para ter os seus serviços de saúde complicados no atendimento, já que a fornecedora do serviço não está recebendo. Nós estamos com a cidade toda esburacada, cheia de mato, sem cuidado nenhum. Mas, ao mesmo tempo, nós temos uma CPI na saúde sobre o sumiço de 6 milhões de reais. Nós temos aí problemas com esse IPTU que ninguém sabe explicar como que chegamos nesse ponto. Nós estamos com problemas do transporte coletivo que em determinados finais de semanas aí o transporte parou, ao mesmo tempo que ele deu passagem gratuita para os estudantes, mas aumentou o preço da passagem para os cidadãos de Uberlândia e, ao mesmo tempo, não resolveu. O transporte coletivo está com problemas. Então, nós estamos com problema em todas as áreas.
Os servidores que foram exonerados, os servidores que se aposentaram, não receberam ainda os seus salários. Ou seja, o problema é muito grave. Agora, eu queria que me explicasse uma coisa, porque todo mundo fala que o Odelmo deu uma entrevista que deixou a prefeitura com os recursos. E o prefeito diz que recebeu a prefeitura, mas que não estava com muitas dívidas, que dizem que era resto a pagar e assim por diante. Mas eu só queria lembrar de uma coisa. Odelmo é Paulo Sérgio é Odelmo. Como que fica isso? Paulo Sérgio Odelmo é Paulo Sérgio. Eu quero que explique como que eles falaram isso para a população o tempo todo da campanha e agora dizem que cada um é para um lado. Eles têm que vir a público juntos explicar para o Uberlândia a situação. Não é aceitável que uma cidade de 760 mil habitantes, com a população flutuante de mais de 850, fique na fofoca da política sem esclarecer. Por que na eleição de 2024, Odelmo era Paulo Sérgio é Odelmo, e agora parece que estão entre si querendo passar a responsabilidade de um para o outro e assim vice-versa. Não, a responsabilidade é de ambos. Paulo Sérgio só é prefeito porque o Odelmo apoiou o Paulo Sérgio. Então, nós temos que responder essa dúvida do povo de Uberlândia. Leonídio, deixa eu só voltar um pouquinho na questão do IPTU. Vamos Eu supor, não posso largar isso, não. calma, vamos supor que você ganha a eleição em 2024. Você é o próximo prefeito. E aí acontece a votação na Câmara, no último dia, como foi daquele dia, e atualiza o valor venal do IPTU e acontece tudo isso daí. Qual a sua primeira atuação como prefeito? O que você faria? Você deixaria? Você suspenderia? O que você faria? Na verdade, eu acho que essa lei não poderia ter passado sem no período de transição que já estavam, porque a eleição, depois que ela ocorre no início de outubro, nós temos um período de transição. Nesse período de governo de transição, em que o prefeito abre as portas para a equipe da prefeitura que vai entrar, nós teríamos condições de ver qual que é a real situação da prefeitura e ver se esse projeto do IPTU que o Odelmo mandou, enviou para a Câmara, se esse era o projeto correto de ser enviado. Nós teríamos que estudar essa situação. Só que tem uma coisa, eu não sairia aumentando o imposto como foi feito, porque eu fiz esse compromisso durante a campanha. A minha palavra, ela não é que vai e volta. Palavra só não tem como você trazer ela de volta. Ou seja, se ele no debate diz que não aumentaria impostos, ele não poderia aumentar impostos. Ele teria que estar firme com a sua palavra, porque não pode a população viver à guisa de mentiras, de ser enganada o tempo todo. Nós precisamos de ter um prefeito que seja transparente, uma pessoa que se comunique com a verdade com a sua população e não tentando enganar o tempo todo a cidade toda. Existe um ditado antigo, ele pode conseguir enganar durante um certo tempo uma parte da população, mas não vai conseguir enganar todo mundo o tempo todo. Isso não existe, isso é histórico. Hoje na Câmara dos Vereadores, nós fizemos um levantamento, até o momento são 17 pré-candidatos a deputado, estadual, federal, e na nossa cidade vizinha, por exemplo, Uberaba, não conseguiu eleger nenhum candidato, nem para a Câmara dos Deputados, muito menos para a Assembleia Legislativa. Inclusive, há movimentos internos lá para tentar reverter isso. Como é que você enxerga essa questão dessa grande quantidade de vereadores aí que querem ser candidatos a deputado? Como eu disse, as pessoas têm direito de ser candidatas. E os partidos também, eles querem insistir para que os vereadores, para que as pessoas coloquem os seus nomes, porque para os partidos se fortalecerem, eles querem votos, principalmente nessas cidades de grande porte, como Uberlândia, que é a segunda cidade de Minas Gerais. Portanto, quem tem que ter uma ação são as lideranças locais, de não permitir que se faça um carnaval de candidaturas a passo que a cidade possa ser prejudicada. Mas isso, cada partido faz o seu trabalho, porque nós estamos também enfrentando uma situação na cidade que, se as pessoas estão descontentes
com a máquina pública. Elas vão procurar se organizar para ter seus representantes na esfera estadual e federal para minimizar um pouco essa situação tão difícil que está, principalmente a nível federal e a nível municipal. Leonídio, uma última questão aqui que eu acho de extrema importância e que muitas vezes as pessoas não entendem a gravidade dessa situação é essa questão do javali, que você tem falado bastante sobre ele. Muita gente enxerga como sendo um porquinho, um bichinho de estimação e tal, porque está nessa realidade aqui da cidade. O homem do campo tem sofrido drasticamente com o ataque do javali. Eu gostaria que você explicasse um pouco mais para a nossa audiência sobre este problema e como é que está a sua atuação nesse ponto? Olha, eu vou falar o homem do campo e entre eles eu, Leonídio, porque esses javalis têm destruído as lavouras de todo o Brasil. Aqui no Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, em toda Minas Gerais, em São Paulo e para o sul do país, o negócio virou uma praga. Como você disse, Adelino, as pessoas não têm noção disso. Como você disse, eles pensam que o javali, uma pessoa me ligou um dia e disse, pai, por que estão querendo matar os javalis? Eles não entendem que isso é um animal que não pertence à fauna silvestre brasileira. Inclusive, eles atacam os outros animais, eles destroem a fauna brasileira, aquela que é natural nossa. Eu vi um estudo falando que um javali tem capacidade de destruir 50 nascentes de água, é uma coisa absurda. Eles chafurdam, você citou aí que ele destrói as nascentes de água, porque eles chafurdam, eles se elameiam para controlar a sua temperatura ambiental, eles gostam de ficar na lama, principalmente nas nascentes de água. Então eles destroem as nascentes inteiras. Em Uberaba, 2 bairros ficaram sem água alguns anos atrás, eles destruíram as nascentes que abasteciam aqueles bairros da cidade nossa vizinha aqui, que é Uberaba. Além disso, eles causam acidentes nas estradas. Só em São Paulo, no ano passado, foram de mais de 200 acidentes com javalis e javaporcos. E a capacidade de reprodução deles é tão grande que é impossível se fazer o controle deles. Então, nós fizemos audiência pública na Assembleia, na comissão que eu presido, que é Desenvolvimento Econômico, e aquilo pode travar, inclusive, o agronegócio brasileiro, porque a destruição das lavouras, a destruição das nascentes, eles estão colocando em risco a capacidade do nosso agronegócio. São vários produtores que perderam suas lavouras de milho, eles destroem as lavouras de soja, que entram dentro delas e destroem. As de milho, eles comem o milharal inteiro e não têm controle sobre isso. Por quê? Os órgãos ambientais não se movem para isso. Quem faz o controle são os produtores rurais. E para isso, eles são muitas vezes perseguidos. E é isso que nós temos tentado impedir. Porque os caçadores, que deveriam, inclusive, receber do governo federal por estarem fazendo esse Mas só controle. para dialogar com você, Sim. na Flórida, eu estava assistindo uma série do Discovery Channel, na Flórida, na região do Everglades, tem os caçadores de pitons, que é exatamente o mesmo problema do Brasil, só que as pitons entraram no bioma e destruíram absolutamente tudo. E chegou em um ponto que o Estado está pagando por metro de cobra batido, entendeu? Porque não consegue controlar. Exatamente, eu já vi sobre isso também no Everglades, na Flórida, aquela região pantanosa. Isso. Na verdade, tem essas espécies também que têm causado verdadeiros, gravíssimos problemas para o meio ambiente. É o nosso problema com o javali. Então aqui, ao invés de nós batermos palma para os caçadores, nós temos visto aí eles serem multados, a polícia ambiental indo em cima deles. Olha, esse Brasil está todo virado pelo avesso. Eu ainda não sei, eu quero continuar dando a minha contribuição, mas está muito difícil, porque sabe o que é um país que está virado pelo avesso? Nós estamos vendo o que é certo sendo considerado errado, o que é errado considerado certo. Veja os escândalos que estão aí envolvendo as figuras menos propícias a estarem podendo estar à frente daquele tipo de negócio. Então, é muito difícil, mas nós temos que, antes de tudo, fazer com que o povo brasileiro possa novamente recuperar a sua confiança, a sua esperança
na construção de um país melhor. Isso tudo começa nas nossas cidades. Nós temos que passar a confiar, mas para isso, gente, vamos valorizar a educação, vamos valorizar o produtor rural, vamos valorizar aqueles que realmente trabalham com afinco para nossas cidades, para o nosso estado e para o nosso Brasil. Muito bem, esse é o Poder Entrevista com o deputado estadual Leonídio Bolsas.